Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a aula do sábado, dia 12 de setembro de 2020. Aula do Livro dos Espíritos, que acontece no Centro Espírita do Calvário ao Céu, às 14h30. Nós estamos estudando o livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos no capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma. Dentro do capítulo 8, estamos no item 2. O item 2 é visitas espíritas entre vivos. A gente já comentou alguma coisa na aula passada, mas vamos retomar aqui a partir da questão 415. Na questão 415, Kardec pergunta: qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Então, nós já tínhamos falado nas duas questões anteriores, né? Às vezes nós, em desdobramento durante o sono do corpo físico, vamos ao mundo espiritual, nos encontramos com entes queridos desencarnados, às vezes encarnados e também estão em desdobramento, ou não necessariamente parentes, mas amigos, espíritos que têm laços de afinidade, e ao voltarmos para o corpo, pouco nos recordamos, às vezes nada recordamos daquela experiência. Então a pergunta de Kardec é qual a utilidade, né? Se nós não recordamos, não tem muita finalidade. E lembra que tínhamos dito que pode não ficar toda a memória no corpo físico, até porque os órgãos materiais não participaram daquela experiência. Mas fica uma intuição, às vezes o suficiente para que a gente possa encontrar respostas, pistas, não é? Então não é que não tem nenhuma utilidade, tem sim muita utilidade. Às vezes despertamos com uma certeza de alguma coisa, fruto, claro, de orientações, de aulas, de coisas que vimos e ouvimos no mundo espiritual. Mesmo que a gente não se recorde disso, a gente volta para o corpo, por exemplo, disposto a lutar contra uma situação adversa, né? Porque lá recebemos uma injeção de ânimo, orientações e até fórmulas para fazer isso. E aí temos aquela sensação, puxa, tive uma boa ideia, né? Acordei com uma boa ideia. Às vezes essa ideia foi justamente inspirada, orientada pelos nossos amigos espirituais. Então, mesmo que a gente não se lembre da experiência vivida, fica uma intuição, e essa intuição pode ser muito útil. Então, daí nós não temos dúvida da importância dessas experiências noturnas, né? Noturnas é o modo de dizer, né? Experiências enquanto o nosso corpo está adormecido. A questão 416 é a seguinte: o homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Bom, podemos desejar isso, né? Ao dormir, nas nossas preces antes de dormir, podemos sim desejar ardentemente nos encontrar com um parente que mora distante, ou alguém desencarnado, não é, que nós queremos muito. Imagine uma mãe que perdeu o filho, pode desejar, e aliás deseja ardentemente encontrar com esse filho, mas desejar não necessariamente conquistar isso, porque existem vários fatores que nós vamos explicar alguns agora. Depende, por exemplo, da condição desse indivíduo que vai desdobrar-se. Nós sabemos, já apareceu isso no estudo e está aparecendo novamente, que muitos de nós, ao dormirmos, quando o corpo físico dorme, não temos condições de realizar essas visitas. Eu vou contar uma história que Joana de Ângeles conta em um de seus livros. Certa feita ela diz que, eu conto essa história no final de uma palestra, aliás, que um hospital no mundo espiritual chamado Hospital Esperança percebeu que muitas pessoas que chegavam lá no mundo espiritual estavam entristecidas, deprimidas, com problemas emocionais, então eram encaminhadas para esse hospital.
Nós temos aqui no Brasil, segundo o censo, 2% de espíritas. 2% dos indivíduos se declaram espíritas. Aí, lá no Hospital Esperança, tinha mais de 2% dos pacientes que eram espíritas. Sim, a cada 100 pacientes, no máximo 2 poderiam ser espíritas para ficar na proporção dos espíritas aqui. Mas tinha mais. Eu falei, mas interessante, justamente os espíritas, né, recebem tantas injeções de ânimo, orientações, o que acontece? Então eles entrevistaram os espíritos que tinham passado pelo Hospital Esperança, desencarnaram, né, nesse período de 1970 até 2000. Então, durante 30 anos, todos aqueles que chegaram, espíritas, foram entrevistados para descobrir o motivo deles estarem tão chateados, deprimidos e tudo mais. Daí não vem ao caso, mas detectaram 5 aspectos que eu falo lá na palestra e para isso propuseram 5 medidas para mudar isso. E aí, como é que eles iam implementar essas medidas aqui para os encarnados? Convidaram para que durante o sono do corpo físico, agora que chegamos no ponto do nosso estudo, para que durante o sono do corpo físico, 4.000 palestrantes, escritores espíritas fizessem um curso lá patrocinado pelo Hospital Esperança durante algum tempo, algumas noites ali de sono, e depois retransmitiriam essas ideias nas suas palestras, nos seus escritos, né, artigos, livros e tudo mais. Desses 4.000 que foram convidados, portanto, escritores e palestrantes espíritas, em tese, pessoas com algum conhecimento, né, metade aproximadamente conseguiu se desdobrar todas as noites lá e fazer o curso. A outra metade não conseguiu. Perceba que mesmo entre pessoas teoricamente preparadas, nem todos conseguiam isso. Então, assim, eu posso até desejar, mas será que eu tenho condições? Se eu tenho o meu último período antes de adormecer, é um período de briga doméstica, se eu estou muito preocupado com a saúde, com as finanças, ou qualquer coisa desse tipo, tenho sono entrecortado, mal durmo, óbvio que eu não vou estar disponível para realizar uma tarefa benévola no mundo espiritual. Então, a pergunta é, o espírito pode, ao adormecer, desejar isso ou aquilo? Pode. E ele vai conseguir? Bom, aí vai depender. Eu acabei de demonstrar por que às vezes não vai. Tem outros fatores, por exemplo, o outro lado, né? Pode ser que eu tenha condições disso, mas o outro lado não, ou vice-versa. A outra pessoa que quer me encontrar tem condições para isso, mas eu não ofereço essas condições. Portanto, nem sempre nós vamos conseguir encontrar com as pessoas que desejamos. Então, mas eu amo tanto o meu filho, ele desencarnou, eu quero encontrá-lo. Mas às vezes esse encontro não vai ser bom, às vezes eu não tenho condições disso, às vezes o meu filho não está em condições de me receber. Então tem que considerar todos esses fatores aí. Agora nós temos a questão 417. Certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia? Sim, claro que pode. Aliás, existem relatos espirituais que isso acontece com alguma frequência. Eu acabei de falar de um curso que deveria reunir 4.000 palestrantes aí, mas 2.000 só que conseguiram frequentar. Mas Kardec conta, nas obras espíritas há relato, não é Kardec que conta, me desculpe, nas obras complementares, que quando Kardec foi reencarnar, ele reencarnou em 1804. Houve uma assembleia, vários espíritos reunidos para programar a vinda desse espírito que traria a terceira revelação, o Hippolyte Léon Denisard Rivel, depois assinou com o pseudônimo Allan Kardec. Aqui vamos lembrar algumas datas. Napoleão Bonaparte tinha chegado ao poder como cônsul em 1799 e foi autocoroado, ele tomou
coroa da mão do Papa e pôs na própria cabeça em 1804, ou seja, Kardec nasceu na França no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte estava se transformando em imperador da França, já estava há 5 anos no poder como cônsul. Então que nessa assembleia, né, falando da vinda do Kardec, Napoleão estava presente e ele tinha sim uma função, que era tornar as leis na França mais, de alguma maneira, permissivas, né, para que outras religiões prosperassem. Se Kardec tivesse nascido na Espanha, em Portugal, mas principalmente na Espanha, seguramente ele não conseguiria realizar isso. As leis da França eram mais modernas para a época, né, permitiam. Claro que houve resistência, preconceito, sem dúvida que sim, mas a igreja não tinha na França o mesmo poder de atuação que tinha, por exemplo, na Espanha. E Napoleão tinha uma função, em que pese o fato, né, de Napoleão ter possivelmente se perdido nas suas propostas, aquilo que ele planejou ao reencarnar, não devia estar incluídas as guerras napoleônicas, coisas que o seu orgulho talvez tenha feito com que ele se desviasse do caminho, mas no que tange às leis, de alguma maneira isso funcionou. E foi em uma assembleia no mundo espiritual onde isso foi tratado de maneira a ser relatada, né, essa assembleia, por espíritos amigos. Voltamos daqui um pouco.